é grande a expectativa sobre o estado de saúde do apresentador da Sport TV, Rodrigo Rodrigues. Quem acompanhou a gente aqui ontem viu que a gente falou sobre o internamento dele. No fim de semana, esse apresentador, jovem inclusive, eu não consegui ver a... Ai, gente, que legal! Pará, não acredito, que coisa boa! Que bom, ó, Português com Cristóvão, está assistindo lá de Ourilândia, isso, Ourilândia do Norte, lá no Pará, que coisa linda. O Pará é um estado que eu adoraria conhecer, preciso ir no Pará, viu? Preciso ir no Pará, um dia eu vou, inclusive, fazer uma reportagem quando eu for lá no Pará. Quero conhecer o Pará, o Maranhão e Tocantins, são 3 estados que eu adoraria conhecer, né? O Maranhão no Nordeste, Tocantins e o Pará são do norte do país. Vou, viu? Qualquer dia eu apareço por aí. Ó, vamos falar aqui do Rodrigo Rodrigues, né? O Rodrigo Rodrigues, um apresentador da Sport TV. A Sport TV é uma emissora de TV fechada, um canal de TV fechado, que faz parte do Grupo Globo. Então, ele é apresentador da Sport TV e da Rede Globo. O Rodrigo Rodrigues foi internado no último sábado, ele que já tinha sido diagnosticado com a Covid-19, mas ele teve complicações, inclusive sofreu um AVC. Pode ampliar aí, diretor, para a gente ver a foto dele, para quem não estava assistindo ontem e hoje consegue observar, ó. Ele é jovem, né? Ele é jovem, ele passou por novos exames, mas continua em coma, gente. O estado de saúde dele permanece grave. Ele passou, inclusive, por um procedimento, né, para tentar diminuir a pressão na cabeça, a pressão intracraniana, como dizem os médicos, e ele, infelizmente, o caso dele se agravou bastante, e tem muita gente preocupada, né, porque acontece muito com as pessoas que trabalham, jornalistas que trabalham com futebol, né, os jornalistas que trabalham com futebol, eles são muito queridos, né? O público acompanha muito de perto, porque quem gosta de futebol acompanha sempre os programas, vê a resenha, escuta as resenhas também no rádio, mas vê os programas na TV todo dia. E ele é um apresentador muito querido, muito simpático, inclusive, muito carismático, e acabou sendo, primeiro, acabou sendo vítima da Covid-19, a Covid-19 se agravou e ele acabou tendo um AVC, está internado na UTI desde o último sábado, num hospital lá do Rio de Janeiro. O caso dele realmente é muito grave, segundo os boletins médicos que vêm sendo divulgados, e a preocupação realmente é muito grande em relação ao estado de saúde desse apresentador. Isso me fez lembrar das notícias que a gente viu na semana passada sobre a obesidade, né? O Rodrigo, a gente vê que ele está acima do peso, né? Pelo menos o peso considerado ideal para aquela equação, né? A altura da pessoa com o peso. Então, o Rodrigo Rodrigues é um apresentador que está um pouquinho acima do peso, e isso faz a gente imaginar que talvez esse tenha sido o fator determinante, né, para agravar. Vou pedir para o diretor colocar aí a outra reportagem relacionada à obesidade. Tem uma reportagem que eu deixei aberta aí, diretor, para a gente falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, a gente vai ouvir aqui o doutor Antônio Dantas, para ele falar justamente sobre isso, né? Essa notícia, ela chamou bastante a atenção ao longo da semana, por conta da preocupação, né, com a obesidade. Os obesos têm mais risco de desenvolver uma forma grave da doença. Isso por quê? Porque a gente sabe que a gordura no sangue, ela acaba prejudicando, por exemplo, a pressão arterial, ela acaba prejudicando a oxigenação no cérebro, né? O trabalho ali do coração. O coração, ele vai ter mais dificuldade para trabalhar, então é algo que, de fato, as pessoas precisam se preocupar, né? Agora, a boa notícia relacionada a isso é que esse é um fator de risco em que as pessoas podem evitar. Ou seja, você pode tomar essa decisão agora mesmo. Poxa, estou acima do peso, vamos tentar. Porque não é só uma questão de estética, né? É uma questão de saúde, E, obviamente, que nem todo mundo que está acima do peso
está acima do peso porque quer. Às vezes tem um distúrbio, às vezes tem uma tendência genética, às vezes tem um problema de saúde que levou a isso, às vezes é o uso de medicamentos para tratar outra doença que acabou interferindo no seu metabolismo, ou seja, tem uma série de fatores, né? Mas, mesmo assim, é importante a gente saber que existe uma decisão que pode ser tomada. Eu preciso e posso tomar a decisão de não ter mais a obesidade, né? Ou de diminuir a obesidade. Então, daqui a pouco a gente vai falar com o doutor Antônio Dantas sobre esse assunto, ele que vai esclarecer, inclusive, dá para a gente alguns caminhos, né? Quais os caminhos que a gente pode começar? Qual o primeiro passo que a gente pode começar para a gente não ter a obesidade, né? Não ter mais a obesidade. O doutor Antônio Dantas já está por aí, vamos chamar ele então? E aí vocês, olha, podem ir mandando suas perguntas, podem participando aí do chat para a gente ouvir o doutor Antônio Dantas. Eu queria que ele comentasse um pouquinho primeiro sobre essas reportagens que a gente acabou de ver. Doutor Antônio, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Que bom ter o senhor por aqui, hein? Bom dia, Isa. Maravilha poder compartilhar aqui. Enfim, esse momento que a gente está vivenciando é necessário, né? Uma mudança de estilo de vida. Isso que você termina trazendo aí é muito pertinente. Cada vez mais a gente tem visto essa correlação. Boa parte das pessoas que estão tendo complicações, elas têm quadro de obesidade ou sobrepeso. Tem muita gente que diz assim, olha, eu só estou com aquela barriguinha, aquele pesozinho um pouco acima. Mas mesmo assim termina aumentando muito o risco de você ter complicação pela Covid. Doutor Antônio, eu estava mostrando aqui, não sei se o senhor acompanhou, o caso de um apresentador da Sport TV, né, o Rodrigo Rodrigues. Ele, jovem, né, um apresentador jovem, mas acima do peso, e ele teve complicações graves, né, está internado na UTI, teve um AVC, está em coma. O que o senhor tem ouvido? E aí essa outra reportagem que a gente destacou aqui também, essa semana esse assunto voltou à tona, né, de como a obesidade pode se tornar um fator de agravar, né, a Covid-19. O que o senhor tem ouvido, doutor, nas pesquisas, nos experimentos científicos sobre essa relação, né, entre obesidade e casos graves da Covid-19? Interessante que isso que você falou tem muito sentido. Durante um período, depois lá do início, né, do momento da pandemia, quando a coisa estava estourando, parece que ficou um pouco mais silencioso esse assunto. As pessoas estavam mais se acostumando, parece até que a gente já tinha até vencido a Covid-19, né? Algumas pessoas até tendo, vamos dizer, um certo descuido em relação ao processo de higienização, uso de máscara, porque a sensação era, olha, tá abrindo e tá tudo ok, tá tudo normal e pronto, a gente já acabou esse problema. E não é bem assim. E aí, durante essa semana, surgiram novas pesquisas correlacionando essa situação, porque assim, a gente está aprendendo, então a gente não tem ainda a certeza como algumas coisas funcionam, a gente só está constatando ao longo que o tempo vai passando, o que é que acontece? Poxa, a pessoa que tem obesidade, a gente sabe que tem um maior risco, mas por que tem um maior risco? E essa semana foi publicado aqui uma pesquisa nova, mostrando que quimicamente a pessoa que tem obesidade, ela termina tendo algumas substâncias mais aumentadas do que outras, num período, vamos dizer, normal, chamadas interleucinas, citocinas. Especificamente duas, a interleucina 6 e o TNF-alfa. Então, as pessoas que têm sobrepeso, então o sobrepeso entra também, não é só aquela pessoa que é super obesa, que a gente às vezes tem aquela impressão, ah não, mas eu só estou um pouco mais cheinho, fulaninho que tenha sido muito gordo é que está no grupo de risco, não é bem assim. A questão da gordura, inclusive a gordura interna, que é a gordura visceral, ela termina sendo muito danosa. E tem algumas pessoas que só com sobrepeso já terminam tendo essa gordura visceral aumentada. Consequentemente, elas terminam tendo essas duas substâncias, a interleucina 6 e o TNF-alfa, mais aumentado. E aí a pesquisa dessa semana justamente correlacionou que as pessoas que têm essas substâncias, às vezes mais alteradas, elas terminam tendo mais complicações pela Covid-19. Então, é uma pesquisa recente, por isso que terminou voltando muito à tona essa situação do sobrepeso, da obesidade, da alimentação inadequada. E em relação ao repórter, né, da Sport TV,
Eu tenho alguns pacientes que são amigos próximos a ele, que trabalham também no esporte, enfim, jornalistas, e pelo que foi me relatado, eu não conheço ele pessoalmente, mas diz que era uma pessoa super é uma pessoa, né, super carismática e tudo mais. Só que os cuidados em relação à saúde, em relação à questão da composição física, sempre foram relegados mais a segundo plano. O que acontece com boa parte das pessoas. Termina correlacionando sobrepeso e obesidade com estética. Ah, não, porque eu não ligo para a estética. Porque alguns chegam a dizer, mas eu já estou casado, já tenho um filho, então não tenho para que estar mais magrinho, doutor. Isso é para quem está solteiro, ou seja, você correlacionar com estética e esquecer que o corpo da gente tem a ver com a nossa máquina, com saúde, às vezes em situações como essa, a gente termina repensando. Então, realmente, ele teve essas complicações. A Covid-19, ela aumenta os riscos de você ter infarto e AVC. Isso aí já é uma coisa comprovada. Existem alguns microtrombos que são formados e aumentam muito o risco. E, infelizmente, ele está numa situação dessa, a gente vai torcer para que ele venha se recuperar. Eu tenho observado nas notícias de que há, sim, muitos casos de pacientes que tiveram a Covid e acabam tendo um AVC, né? Então, aos poucos, a ciência está mostrando que essa é uma das complicações, e aí, obesidade também é um fator de risco para AVC, né? Também é um fator de risco para ataque cardíaco, ou seja, eita doença, né? Eita doença complicada. Mas, doutor, vamos deixar essa parte ruim de lado, porque o senhor mesmo já tinha dito aqui uma vez que, apesar da obesidade ser um fator de risco para a Covid-19, é o único fator de risco que está nas nossas mãos diminuir esse risco, né? Que a gente pode começar agora, por exemplo, né? A diminuir esse risco. Primeiro passo, doutor, diga umas dicas aí para a gente. Primeiro passo para se livrar do sobrepeso. Por onde a gente começa? Pois então, o que você falou é fantástico. Quando a gente vai olhar os fatores de risco aí para Covid e tudo, aí você diz, pessoas que sejam asmáticas, pessoas que tenham problema nos rins, pessoas... Todas essas situações que colocam algumas pessoas no grupo de risco, infelizmente é difícil você chegar a dizer assim, olha, você não vai ser mais asmático, você não vai ter problema mais no coração. Em geral, são situações que você, ao longo da vida, termina tendo um controle. A obesidade é uma das únicas situações que cabe a você dizer, quero fazer parte do grupo de risco ou eu quero estar fora do grupo de risco. Então, o primeiro passo é o que você falou, é considerar obesidade e sobrepeso como doença. Ou seja, quando a gente entende que essa situação de sobrepeso e obesidade, principalmente a obesidade, está correlacionado a algo que o nosso corpo não funciona de forma adequada, é uma doença que inclusive tem código, que é o CID, a gente começa a repensar. Então, o primeiro passo é desvincular de dizer que a obesidade, emagrecimento como um todo, está simplesmente vinculado à estética. Também tem a ver com estética, melhora a autoestima, melhora o funcionamento do nosso organismo como um todo, só que está muito correlacionado com situações também de doença. O primeiro passo que eu digo que a pessoa diz assim, eu quero sair de um quadro, é reconhecer que às vezes você pode precisar de ajuda. Se eu estou doente, às vezes eu posso conseguir sozinho regular algumas coisas. Mas tem outras situações que pessoas podem ter problemas intestinais, problemas hormonais, problemas metabólicos, que vai ser um pouquinho difícil sair sozinho. Então, reconhecer que é uma doença que às vezes pode ser que seja necessário precisar de uma ajuda, isso aí é um primeiro passo para você compreender o emagrecimento de uma forma mais adequada. E aí, o que é que você pode fazer na prática, no seu dia a dia? Mas, doutor, mas eu não tenho condição de ir para tal profissional, não tenho condição, no SUS não tem, é complicado, tudo. O que é que eu posso fazer? A gente tem alguns pilares que a gente pode trabalhar para que a gente possa acelerar o nosso metabolismo e melhorar esse perfil que a gente chama perfil inflamatório, que é o que termina provocando obesidade, essas comorbidades, esses problemas todos. Primeira coisa de todas é tentar, dentro do possível, ajustar o sono. Então, eu bato muito nessa tecla. A pessoa vai dizer, mas doutor, agora eu não entendi foi nada. Como é que o senhor está dizendo de sono? Eu quero emagrecer. Porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Então, o sono reparador durante o período aí noturno é importante para que o nosso organismo, os hormônios terminem funcionando de forma adequada para que no dia seguinte o nosso metabolismo esteja bem. Então, dormir bem é o primeiro passo. Segundo passo,
dentro do possível, buscar evitar estresses excessivos. A gente vive um momento de estresse. É quase impossível dizer para a pessoa dizer, não fique estressada. Mas se você tentar, poxa, eu vou assistir TV, mas não passar o dia contabilizando mortes, procurar fazer alguma prática que te dê um pouco mais de relaxamento, seja poder respirar um pouco, seja poder parar um pouco assim as questões de rede social, de internet, que é bom, é importante, mas isso também leva a um estresse muito grande. Então, pequenas práticas como essa ajudam a gente a diminuir um pouquinho mais o estresse. E também partir para as questões práticas relacionadas à alimentação. Então, qual a alimentação adequada para você emagrecer? Tentar buscar menos esses produtos ultraprocessados, industrializados e buscar comida de verdade. Qual comida? Primeiro passo, comida de verdade. Não queira nem saber qual é que engorda mais, qual é que engorda menos. Doutor, mas eu soube que aquela fruta engorda. Troca aquela fruta que engorda lá, troca aquela situação que você está, na verdade, comendo um biscoitinho, um salgadinho, por essa fruta que engorda. Então, já está no lucro, né? Demais, demais. Você não imagina. Não parte para a questão de detalhe para dizer, olha, mas eu ouvi dizer que o arroz, não sei quantos grãos e não sei o que. Cara, faz o seguinte, passa para deixar essas comidas, tipo frituras, coxinhas, papapá, diminui mais isso aí e passa a comer comida de verdade. Independente da qualidade dessa comida de verdade, você já vai ter um ganho absurdo. Depois, obviamente, você vai poder refinar esse processo. Mas o primeiro passo é tentar comida de verdade. Frutas, verduras, ovos, carnes, isso termina ajudando. Se você coloca na tua rotina, você vai começar a perceber. Não, mas eu como muito bem. Mas aí você vai ver, eita, mas eu tô comendo muito aquele biscoitinho, aquele chocolatinho, aquele bombonzinho, aquela coisa. E aí você vai começando a substituir aquilo ali por comida de verdade, você já vai ter um benefício. O segundo passo é tentar locomover, terminar, sair da inércia, sair de um momento que você está parado. Ah, mas eu não vou para a academia tá difícil, vai dar uma caminhada, sai, se movimenta. Então, esse primeiro passo é importante. E aí, depois, outras etapas vão vindo para a gente poder refinar esse processo. Olha aí, minha gente, 4 passos aí que eu anotei, ó. Dormir bem, evitar se estressar, tentar comer melhor e tentar se movimentar um pouquinho melhor. A gente pode começar por aí tranquilamente, sem gastar nada, inclusive, né? Nada mais por isso, né? Nada. E eu ainda complemento, que eu digo assim, o quinto, na verdade, que é o primeiro, é você ter vontade. Então, não adianta uma pessoa dizer assim, mas eu quero emagrecer. Não, a maioria das pessoas, ela quer ser emagrecida. Ela quer tomar alguma coisa para emagrecer, ela quer que alguma fórmula mágica venha, mas ninguém quer passar pelo processo. Então, a primeira coisa é ter vontade. Saber que depende da gente, né? Que a gente pode começar. Doutor Antônio Dantas, muito obrigada. É muito importante nessa semana em que esse assunto voltou à tona, lhe ouvir mais um pouquinho sobre isso, até porque a gente pode evitar, né, sair desse fator de risco e deixar essa Covid-19 para lá. Eu quero andar bem longe dela, viu? Bem longe dela, é o que eu quero andar. A léguas. Ah, pronto. Deixa ela para lá, quero nem ver a cara dela. Doutor Antônio, o senhor continua com as lives, né? Com o perfil bem movimentado no Instagram, todo mundo pode seguir e receber, inclusive, muitas dicas lá no seu Instagram, né? Tem muita coisa, todas as entrevistas que eu dou em TV estão lá também. A gente, enfim, quase que diariamente faz postagens para poder trazer coisas do dia a dia, coisas práticas que você às vezes pensa que é de um jeito e depois é de outro. Então, só seguindo aquelas dicas, sem gastar R$ 1, você já começa a ter um monte de benefícios. Ok, então segue lá, é @Dr. Antônio Dantas, é o perfil do Dr. Antônio Dantas no Instagram. Doutor Antônio, obrigada, bom dia, viu, para você e para sua família. Bom dia e tudo de bom. Tchau, tchau. Pronto, gente, vamos seguir aí, ó, dicas importantes, dá para começar agora, viu? Dá para começar agora. Ó, minha amiga Simone, minha amiga de infância, acompanhando aí. Amiga, que saudade de tu, viu? Que saudade, que bom te ver aqui. Simone gostou do tema, né? Bacana, é muito importante, né? Bacana para a nossa saúde, a gente pensar nisso e pensar que não é coisa de outro mundo, não. A gente pode começar agora. Tipo, terminou o Café com Notícias, já começa a pensar nisso aí para a sua vida também, tá? Boa sorte, e aí compartilha comigo, vai dizendo, ó, consegui, comecei, já tenho resultado, isso é bacana para a gente poder compartilhar juntos. Oswaldo, que está assistindo a gente lá da Bahia, ô, coisa boa, Oswaldo, bem-vindo, bom ter você por aqui, viu? Fico feliz, adoro quando eu vejo gente de outros estados, outros lugares, assistindo aqui o Café com Notícias.